Olá pessoal, aqui é a Natália e hoje trago uma prévia do penúltimo boss do Pesadelo Esmeralda, que é ninguém menos do que Cenários. Ele foi corrompido e é nosso dever salvá-lo das garras do pesadelo. Lembro a todos que esse não é o guia final e como ele foi feito a partir dos testes no beta, tudo está sujeito a mudanças. Essa é uma luta de duas fases repleta de ares. A primeira fase dura até o boss chegar em 30% de vida, ou quando você derrotar a última leva de ares. Vamos começar com o posicionamento. Um tanque ficará com cenários e o outro com os ares. Eles devem ser tancados a pelo menos 30 metros do boss, porque ele vai lançar constantemente a aura de espinhos medonhos, que faz com que 50% do dano causado a ele e aos aliados dentro de 30 metros seja refletido de volta. A não ser que você queira ficar um tempão sem bater em nada, manter eles longe é a melhor opção. Uma habilidade bem chata que ele vai usar com frequência são as espinheiras do pesadelo. Ele cria uma série de vinhas que perseguem o jogador, enraizando quem for pego no caminho e causando bastante dano. É só desviar e correr dela se você estiver sendo perseguido. De preferência, fuja de forma que ela não vá passar em cima dos seus amigos. Por fim, ele usará os pesadelos rastejantes, que é um debuff aplicado em todos no grupo que vai estacando com o tempo. Ele causa 24k de dano de sombra por stack e aumenta em 20% o dano de sombra recebido pela habilidade. Esse debuff não tem duração e nem pode ser dispelado, então para isso a gente conta com a ajuda do Malfurion, que constantemente vai lançar o terreno de purificação no lugar que tiver a maior concentração de jogadores. Ao subir nesse terreno verdinho, você zera todos os seus stacks de pesadelo rastejante imediatamente. O terreno vai diminuindo com o tempo, mas quanto mais jogadores entrarem, mais rápido ele desaparece. Quando você tiver entre 10 e 15 stacks desse debuff, dê uma encostadinha nesse terreno e depois saia. Vamos aos ADs, que é a parte mais importante. Quando os cenários lançar Forças do Pesadelo, 3 diferentes tipos de Forças do Pesadelo vão surgir ao redor da sala. Cada uma delas gera um tipo diferente de ADs após 10 segundos. Malfurion vai lançar o terreno purificado nesse meio tempo. Se esse terreno cair em cima de uma dessas Forças do Pesadelo, ela vai ser purificada e um AD amigo vai sair ao invés de um AD hostil. Você pode manipular onde o Malfurion vai jogar esse terreno, concentrando um grupo de jogadores lá. Cada tipo de força do pesadelo gera um AD diferente com habilidades diferentes, então vamos a eles. A Alma Atormentada, que é essa árvore que parece uma árvore de Natal cheia de bolinhas, gera vários fogo-fatos corrompidos se não for purificado. Esses fogo-fatos perseguem os jogadores e causam 300k de dano nele e todos os alvos dentro de 8 metros ao alcançá-lo. Depois de explodir, eles trocam de alvo. Se eles forem purificados, eles desaparecem, purificando todo o terreno ao redor, formando um terreno de purificação maior e que dura mais tempo. Outro tipo de força do pesadelo que vai surgir é o broto corrompido, que é uma árvore que vai crescendo com o tempo. Toma cuidado para não confundir com as almas atormentadas. Ele gera um ancião pesadelo se não for purificado, que só usa uma habilidade, que é a pisada ressecante. Ela causa bastante dano dividido entre os jogadores num raio de 8 metros. Se ninguém receber esse dano, ela causa mais dano ainda em todos no grupo. Caso ele seja purificado, ele gera um ancião purificado, que usará raízes restauradoras, recuperando 3% da mana máxima por segundo dos jogadores próximos. Outro tipo de força do pesadelo é o ovo esmeralda corrompido. Se ele não for purificado, ele gera um Draco apodrecido. Ele usará sopro apodrecido, que é um sopro frontal que causa muito dano ao longo de 3 segundos. Ele vai virar na direção de um jogador aleatório antes de soprar, então vocês precisam desviar. Quando a vida do Draco ficar baixa, ele vai usar a pancada do pesadelo, que causa dano de sombra a cada 2 segundos e aumenta em 20% o dano de sombra recebido. Se ele for purificado, o ovo gera um Draco esmeralda. Ele usa sonho ancestral nos tanques, que aumenta em 50% a cura recebida pelo alvo. Se o alvo do sonho receber um golpe que iria matá-lo, ao invés disso ele é curado em 50% do seu máximo de vida. Ao ativar esse efeito, o sonho ancestral é removido. O último tipo de força do pesadelo é a natureza corrompida, que são meio que umas mosquinhas girando. Se não for purificado, ele gera uma irmã pervertida. Sim, essa é a tradução oficial. Ela vai lançar Zagaia do Pesadelo em jogadores aleatórios, que faz com que eles causem 100k de dano de sombra por segundo durante 6 segundos aos jogadores num raio de 4 metros. Essa habilidade pode e deve ser dispelada. A habilidade mais importante dela é o Toque da Vida Pervertido.
que cura um aliado dela em uma quantidade imensa de vida e aplica uma cura ao longo do tempo. Essa habilidade pode e deve ser interrompida, e caso ela passe, essa cura ao longo do tempo pode ser despelada. Sua última habilidade é o Toque do Escárnio, que após 12 segundos causa 760k de dano de sombra e reduz a velocidade de movimento dos inimigos num raio de 8 metros do alvo. Caso ela seja purificada, ela se torna uma irmã redimida, que usará o Toque Desvinculado. Ela dá imunidade a dano de sombra e a efeitos que dificultam seu movimento por 4 segundos e aumenta em 75% a velocidade de movimento do alvo. Depois de 4 segundos, ela aplica Essência Infinita nos aliados de um raio de 6 metros do alvo. Não há descrição alguma sobre esse efeito da Essência Infinita, mas com certeza é alguma coisa boa. Esses são todos os ADs. Agora que você já sabe tudo o que eles fazem, você tem que aprender a lidar com as diferentes levas. Sempre serão 3 ADs por leva, e você pode purificar um se posicionar o alvo do terreno da purificação no lugar desejado. Primeira leva tem um Fogo Fato Corrompido, um Draco Apodrecido e um Ancião Pesadelo. Nós purificamos o Fogo Fato porque ele é incrivelmente chato de se lidar. Jogadores podem ficar estacados em cima dos ADs que não foram purificados para já ficarem posicionados para dividir o dano da pisada. Além disso, se vocês estiverem perto, fica um pouco mais fácil de escapar do sopro do Draco. A prioridade de alvo aqui será o Draco. A segunda leva terá um Fogo Fato Corrompido, um Draco Apodrecido e uma Irmã Pervertida. Novamente, purifiquem o Fogo Fato porque ele é muito chato. Destaquem perto do Draco, e o jogador que for alvejado pela Zagaia do Pesadelo deve ser despelado imediatamente. Os alvos do Toque do Escárnio deverão se afastar do grupo até explodir e depois voltar. É muito importante que você defina uma ordem de pessoas para interromper a cura do Toque da Vida Pervertido. O foco da vez será o Draco, mas sem esquecer de interromper a irmã. Na terceira leva teremos 2 irmãs pervertidas e um ancião pesadelo. Purifique uma das irmãs e estaquem perto dos ADs. Todos que não forem alvos do Toque do Escárnio deverão estar estacados para dividir o dano da pisada. Despelem a Zagaia do Pesadelo imediatamente e interrompam a cura da irmã, assim como na outra leva. O foco da vez é a irmã pervertida. A última leva de ADs terá 2 Dracos Apodrecidos e um Fogo Fato Corrompido. Dessa vez você vai purificar um dos dragões. O Fogo Fato é muito chato e ele vai sair voando atrás de jogadores fixados. Eles devem ser a prioridade de alvo absoluta, e jogadores fixados têm que correr kiteando os ADs enquanto batem. Se vocês correrem todos para a mesma direção, os Fogo Fatos andam juntinhos e fica mais fácil de clivar. Depois de matar todos os Fogo Fatos, que não tem muita vida, você foca no Draco. Se o cenário estiver chegando em 30% de vida, deem uma segurada no DPS e matem todos os ADs antes de virar no boss. Quando a última leva de ADs for derrotada, ou quando ele chegar em 30% de vida, a fase 2 começa e não teremos mais ADs. Cenários não usa mais a Aura de Espinhos, graças a Deus, mas ele tem 2 habilidades novas. A primeira é a Lança do Pesadelo, que causa uma montanha de dano físico no tanque e aumenta o dano recebido pela habilidade em 100% por 25 segundos. Troca de taunts deve ser feita a cada lançamento. Grande problema é que uma poça vermelha de pesadelo vai surgir no lugar do tanque quando ele receber a habilidade, e ela obviamente causa dano a quem ficar em cima. O tamanho dessa poça depende da quantidade de dano recebida pela habilidade, então são necessários cooldowns fortes de redução. A outra habilidade que ele ganha é Pesadelos Envolventes, em que ele prende Malfurion com raízes e o atordoa, impedindo que ele use o terreno purificado. Vocês podem destruir as raízes para libertar Malfurion. O grande problema dessa fase é que uma hora você vai ficar sem espaço na sala. Então é a hora do Bloodlust, Time Warp ou Heroísmo. Se o DPS do seu grupo estiver bom o suficiente e seus healers aguentarem o tranco, vocês podem até ignorar as raízes de Malfurion e bater só no boss, mas eu não recomendo muito. Lembrem-se que as espinheiras ainda vão existir e quanto menos espaço, pior é para escapar delas. E por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Para críticas ou dúvidas, deixe nos comentários. Boa kill e bom loot a todos!